Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso Evangelho no Lar, o Evangelho da palestra de quinta, na verdade. E antes de iniciarmos a nossa conversa, já já o Marcos vai entrar, vamos passar só alguns recadinhos. Bom, como vocês sabem, nós no último domingo de cada mês distribuímos alimentos às famílias assistidas nossa e para que isso seja feito nós contamos com as doações que são feitas por vocês e por quem mais achar necessário. Então nós reiteramos aqui novamente o pedido para essas doações. Elas podem chegar ao Esperança através do drive-thru, elas podem chegar através de doações feitas através da Nostra Mama. Para isso, quem já é doador, nós temos o trâmite correto. Quem não é doador nessa modalidade e quer fazer através da Nostra Mama, é só entrar em contato conosco aqui através do nosso telefone. É o telefone, o mesmo do Fraterno, inclusive, 96327-3578. Deixa o recado dizendo: eu quero fazer uma doação para o Esperança através da Nossa Mama. Nós iremos ligar para vocês, pegar algumas informações, passar para a Nossa Mama, eles entram em contato passando o orçamento. É bem rápido, bem simples. Assim que vocês tiverem quitado o pagamento, nós vamos lá e retiramos. Nós entregamos neste último domingo 97 cestas, mais alguns kits de docinhos para a criançada, porque outubro é o mês das crianças. Então conseguimos entregar aí 150 kits, atender 150 famílias com esses kitzinhos. Não conseguimos atender todos com cesta, porque 97 era o número que nós tínhamos. Então, não somente voltaram para casa sem alimento, mas pelo menos com uma lembrancinha para as crianças. É uma ação conjunta. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Beleza. Só estou terminando de dar os recados aqui, aí nós prosseguimos com a palestra, beleza? Então, essa ação, formação conjunta com outras pessoas que montaram esses saquinhos, essas caixinhas, e entregamos para todos. Esperamos que no próximo mês tenhamos uma quantidade maior para atender às assistidas e que todos saiam ali pelo menos um pouco mais satisfeitos. Fora isso, nós iniciamos um teste agora em setembro, com o retorno das atividades físicas na casa. As atividades físicas se resumem à palestra e ao passe coletivo. Não está tendo nenhum tipo de atendimento, nem fraterno lá, nem atendimento de cura e nem a evangelização infantil. Então, por enquanto, palestra só, e mudou o horário. Então, no sábado, começa às 9 horas da manhã e vai até umas 9h30, 9h40. Todo palestra e passe. Na quinta-feira, continuaremos do mesmo modo, online aqui através do Instagram. Não teremos atendimento nem palestra na Casa Esperança na quinta. Esse teste foi feito só com trabalhadores e agora, para outubro, nós estendemos também para os assistidos que queiram participar. Para isso, a diretoria já montou um esquema para se fazer um agendamento. Vocês preenchem uma ficha, mandam para lá para nós sabermos quem é que estará presente. Temos aí, por enquanto, 10 vagas, são 20 pessoas no total, 10 para assistido, mais 10 para os trabalhadores. Montando essa turma, estaremos lá todos no sábado. Atentando sempre, o chamado ele diz, é bem claro, atentando sempre às regras de segurança, máscara, álcool, se estiver sentindo alguma coisa, algo semelhante
aos sintomas da Covid, seria bom então que não vá, até para evitar contagiar e ser contagiado. Quem é do grupo de risco, também pedimos que, por enquanto, não vá, extremamente, principalmente pessoas muito idosas ou com algum problema sério de doença. Então, por enquanto, não vá. Vamos fazendo esse teste, se ele for bem aceito, nós estaremos aumentando o número de pessoas ou talvez voltando nas quintas-feiras, mas por enquanto é só no sábado. Fora isso, nós estamos nos reunindo para fazer o bazar no dia 9 de outubro. Provavelmente vai começar por volta das 10 horas, que é depois que termina o evangelho, a palestra, das 10 até meio-dia, 1 hora da tarde. Então, quem quiser também estar lá, tem um chamado também no Instagram, tem um chamado no Facebook, dê uma olhadinha, tem um endereço lá, o endereço vai estar também aqui no feed, tanto do Instagram quanto do Facebook, para que compareçam lá. Tem bastante peças interessantes e os preços são bem razoáveis. E por último, o nosso atendimento fraterno ele continua quinta-feira, no sábado, reiterando o telefone 96327-3578. Deixa o seu recado, você quer conversar, setembro termina agora e é um mês que é comemorado a prevenção ao suicídio, mas nós sabemos que durante o ano, durante todo esse tempo, as pessoas querem conversar, querem falar, estão deprimidas, estão querendo conversar. Deixe o recado que nós entraremos em contato assim que possível. Ok? E lembrando também, se ficar na rua, se tiver que ir na rua, ainda estamos com essa contenção, com as regras de segurança e as regras sanitárias. A vacinação está progredindo, mas mesmo assim não vamos dar brecha para que adoeçamos ou tenhamos que ir a um hospital. Ok? Marcos, é isso? Mais alguma coisa? Não, que eu me lembre não. Só isso mesmo. Então beleza. Então podemos começar, né? Se você faz a prece para nós. Faço sim. Beleza. Possamos neste momento irmos nos aquietando, vamos assim elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai maior Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual. Vamos pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem na noite de hoje, que possamos assim dar início ao Evangelho da noite. Que assim seja. Graças a Deus. O tema proposto, né, para o nosso estudo hoje foi Jesus chama para a ação, para trabalharmos, né? Então é um tema bem interessante, né? Acredito que muitos ainda têm a visão de Jesus, né? Quando ele foi crucificado, né? Para muitos ainda ele está na cruz, né? E ele está nos chamando à ação, né? O capítulo, na verdade, que nós estudamos, né? Para entendermos um pouco, né? Foi o capítulo 25, Buscais e Achareis, o item número 1, para aqueles que gostariam de ler em seus lares. Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu vou ler um trecho e aí a gente começa a comentar. Perfeito. Pedi e se vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha. E se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando ele pede pão? Ou lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que vos
lhes pedem. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Né? Quando ele começa aqui, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Primeiro ele começa pedindo, né, para nós, né? Ajuda-te. Então, ou seja, essa busca, ela tem que partir de quem, né? Essa busca, ela tem que partir de nós. Então, nós temos que buscar. Por quê? Porque se nós buscarmos, as coisas vão acontecer, né? Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ou seja, a primeira ação é nossa. Somos nós que temos que nos render ao Pai e buscarmos ajuda. Mas será, Cleide, que toda ajuda que eu peço, será que eu encontro? Então, é bem interessante, né? Muita gente, né? Até nas orações, nós costumamos, ela tem uma regrinha bem simples, né? Louvar, agradecer e pedir, e nós acabamos invertendo. A gente pede mais do que agradece e louva pouco. E os pedidos, eles são bastante variados, né? Tem gente que quer se livrar de uma doença, tem gente que quer um espaço, uma solidão, completar um espaço vazio, mas tem alguns pedidos que até extrapolam a lógica, né? Eu quero ser um milionário, eu quero para não ter que trabalhar mais, eu quero que aquela pessoa ali que eu conheço venha para meus braços. São pedidos que, no nosso entendimento, para quem está fazendo, é válido. Mas Deus, Jesus, olham, ouvem esses pedidos e analisam a nossa situação. E aí o exemplo para nós fica para quem é pai, para quem é mãe, ou para quem tem criança pequena e conhece, sabe que elas pedem de tudo praticamente. Se você vai no mercado, vai no shopping, vai na rua, elas pedem de tudo. E nós, já sabendo que, não, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. E o que não pode, a criança não vai entender. Mas por que não? É tão legal, eu quero sei lá, a criança tem 2 anos, eu quero um computador, um laptop. Não, porque você é pequenininho, isso aqui é muito delicado, tem muita coisa que você não vai entender. E Deus e Jesus fazem a mesma coisa. Esse pedido você não está preparado para receber. Mas eu tenho algo que vai suprir alguma necessidade semelhante a esta, para que você possa passar essa dificuldade, passar esse problema, vencer mais esse obstáculo, e aí sim um dia chegar a entender que aquele pedido realmente era fora do propósito. E você falou, né, de Jesus, o Jesus crucificado, as pessoas ainda têm essa imagem. Eu fico imaginando assim, Marcos, ele está conosco aqui, olhando a cada um, toda a equipe espiritual que está com ele, todos nós, todos eles olhando, os nossos mentores conosco, e eles sempre estão ao nosso lado para orientação. E eu já ouvi muita gente falar assim, mas por que é que eu vou pedir se Deus, se Jesus já sabem o que eu quero? E aí que é interessante, até nas rodas de psicologia, esse assunto é bastante interessante. Quando nós colocamos para fora, quando nós falamos, quando nós questionamos, parece que o problema ele fica menor. Quando eu guardo só para mim, eu fico aqui remoendo no pensamento, dialogando comigo mesmo, o problema ele persiste ou até aumenta, porque é só a minha visão. A partir do momento que eu distribuo isso, eu pedi para alguém, eu conversei com alguém, eu abri meu coração, esse problema, essa situação, vão diminuir um pouquinho. O peso que tinha nas costas, o peso que tinha na cabeça, eles vão sair. E é esse momento que Jesus nos chama de pedir e vos será dado. E vos será dado o quê? Vai ser dada a compreensão, a nossa compreensão. Nós temos esse momento de abertura e eu peço então um auxílio. Às vezes tem muitas pessoas, eu vejo isso constantemente,
que elas querem pedir, mas não sabem nem como pedir. Então elas te colocam numa situação do tipo assim, se fosse você, o que você faria? Aí você responde, eu faria isso. E a pessoa fica pensando, é verdade. Então eu quero isso, porque não sabe nem como pedir. E aí fica, um exemplo bem interessante que eu vi é quando você perde alguma coisa. Você está andando e perdeu. Aí a primeira coisa que você vai, se tem a gente do lado, é perguntar, fulano, você viu? Fulano, você viu isso aqui? Você viu onde eu coloquei? Se ninguém se manifesta, ou se alguém se manifesta ao contrário, você vai então partir para o próximo passo, que é a ação, que é procurar. E é justamente aí, nesse intervalo, que Jesus está agindo. Eu estou aqui, estou do lado do Marcos, estou do lado do Cleiton, estou sabendo da situação deles, das dificuldades que eles enfrentam, estou sabendo do momento em que eles estão, mas eu preciso ouvir por quê? Eu preciso que eles entendam, nós aqui, entendamos o nosso problema. Eu tenho uma doença séria. Eu preciso me livrar disso, ou pelo menos parar de sofrer tanto. E aí sim, aí Jesus, a espiritualidade vão chegar, tá bom, então vamos ver o que nós podemos fazer. Se é um problema de vidas passadas, se é um problema de obstáculos a vencer, se é um problema de resgate, tudo isso vai ser colocado em conta. Mas ele espera que nós damos o nosso passo. Porque fica que nem aquela história que nós já comentamos há muito tempo, nós ficamos muito autônomos. Ou seja, é preciso apertar um botão para poder fazer alguma coisa. E se fosse assim, Deus não nos teria criado e nos dado o livre-arbítrio. Ele simplesmente criaria máquinas e as máquinas trabalhariam sob o comando dele. Ele não quer isso. Dentro da sua sabedoria, dentro de toda a sua grandiosidade, ele espera que nós façamos por nós mesmos, ao ponto de chegarmos lá na frente, um dado momento, e realmente merecer o prêmio a que nós temos direito, porque nós fazemos a nossa parte. O meu pai, ele sempre fala, né? Aliás, ele começou a estudar algumas ramificações do espiritismo e chegou à conclusão de que Jesus ele foi criado, escolhido por Deus. E aí eu divergi disso daí, porque falei, mas eu acho que não é assim. Eu acho que assim, ele é um escolhido, sim, mas pelo seu merecimento, porque ele seguiu a palavra do Pai, foi atrás, buscou, bateu e acabou achando. Então está aqui, agora que você está preparado, que você venceu essas dificuldades, agora está aqui a direção desse planeta entregue nas suas mãos. Ele, no caso, teve condições para isso, né? Mas Sim. esse pedir e obtereis, muitas vezes, eu vejo que nós somos muito orgulhosos ainda, né? Então, o orgulho, muitas vezes, atrapalha a nossa existência, né? Por quê? Eu costumo dizer assim, tem um determinado vizinho na minha rua que está passando dificuldade. Se ele não vier até mim e falar a situação que ele está passando, ou a dificuldade que ele está passando, como que eu vou adivinhar? Então, ou Sim. seja, ele tem que ter a humildade de buscar ajuda. E muitos de nós não temos essa humildade de buscar ajuda, né? Então, muitas vezes a gente quer colocar eu costumo dizer, na condição do CDM, coitadinho de mim. Eu quero que todo mundo tenha dó de mim, mas eu mesmo não me levanto para ir buscar. Então, o tema ele é bem claro, buscais e achareis, ou seja, eu tenho que buscar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, ou seja, essa ação ela tem que partir de mim. O pontapé inicial eu tenho que dar. Então, ou seja, eu tenho que ir em busca de tudo isso. Ah, mas vai ser fácil. Não, ninguém falou que vai ser fácil. Nós estamos falando que é possível. É possível você fazer as coisas mudarem de rumo, mas você vai ter que ter o seu esforço.
você vai fazer a sua parte na terra e Deus vai automaticamente te auxiliar. A equipe do plano espiritual vai te auxiliar. Quando? Quando você tiver merecimento. Ou seja, eu estou lutando, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo a minha parte. Ah, mas eu sou muito orgulhoso ainda. Então vamos tentar trabalhar esse orgulho. Até porque, assim, as dificuldades, elas adentram a nossa porta para quê? Para nos ensinar alguma coisa. Né? Se eu estou com uma dificuldade, se eu estou com dificuldade com um ente querido, é para quê? Para me aprender com ele. Por que será que Deus colocou aquele ente querido na minha família? Por quê? Porque eu preciso aprender com ele. Ah, mas é muito difícil. Concordo, pode ser difícil. Mas, ou seja, se ele está na minha família, nós temos um compromisso com ele. Então, nós devemos aprender com ele. Ah, mas nessa encarnação não vai dar? Não sei. Vamos fazer a nossa parte? Vamos nos esforçar? Ah, eu preciso perdoar fulano, mas ele não me perdoa. Faça a sua parte. Perdoa. Ah, por quê? Porque uma vez que você perdoou, o problema não é mais teu. O problema passa a ser do outro. E Jesus fala, ele é bem claro, reconcilia com o seu adversário enquanto estás com ele a caminho. Por quê? Porque é mais fácil a gente resolver agora a nossa situação. Porque senão o que vai acontecer? Vai perdurar, vai para outras existências pretéritas, e aí, como será que a gente vai resolver esse problema? Será que não é melhor a gente ter um pouquinho de humildade agora e ir lá conversar com essa pessoa da qual a gente tem dificuldade, se acertar, né? Muitas vezes colocar o nosso orgulho no bolso, ir lá pedir perdão para ela. Por quê? Porque vai ser bom para mim e bom para o outro. Só que na maioria das vezes nós não perdoamos, né? Nós ficamos alimentando uma mágoa e essa mágoa não vai me ajudar e também não vai ajudar o outro. Pelo contrário, ela vai nos aprisionar. Né? E uma vez ela nos aprisionando, o que vai acontecer com o nosso corpo? Nós vamos adoecer, nós vamos passar muitas vezes, tem estudos aí dizendo que até o câncer está ligado também ao ódio, coisa desse tipo. Então, ou seja, vamos se libertar de tudo isso, né? Vamos tirar esse peso que muitas vezes nós estamos carregando. Né? Muitas vezes temos pais aí e filhos que estão há 10 anos sem conversar. Por que isso? Né? Vamos tirar esse peso das nossas costas, vamos perdoar, vamos começar a trabalhar com a lei do Cristo, que é a lei do amor. E é o que ele fala aqui, buscar e achareis. Se você buscar o perdão, você vai encontrar, mas você tem que fazer essa parte. Só que na maioria das vezes o que acontece? O problema é meu, o problema é do outro. Na maioria das vezes a gente joga a culpa no outro. Nós queremos nos livrar da carga, né? Isso aqui não é meu, isso aqui é de outra pessoa. Isso aí que você falou interessante, me fez lembrar, há um bom tempo, né, eu tinha vamos dizer assim, a petulância de ir ajudar as pessoas sem que elas pedissem. Então eu, na minha cabeça, achava que fulano, ciclano, precisava disso ou daquilo. E um dia, uma dessas pessoas, que eu achava que estava indo ajudar, chegou para mim e falou assim, você está fazendo isso para mim por quê? E eu falei assim, porque você precisa. Quem te falou que eu preciso? Quem te falou que eu preciso de ajuda? E aí minha mãe falou para mim, tá vendo? Você precisa aprender a esperar as pessoas pedirem. E às vezes, nesse nosso trabalho agora de assistência, nós vemos pessoas realmente em dificuldades. Tem algumas que a dificuldade é tão grande que você realmente precisa ir lá estender a mão. Depois aguenta o rojão do que vai acontecer. Mas muitas caem no que você falou, Marcos, no orgulho. Eu não vou pedir porque eu não quero me rebaixar. Eu não vou pedir porque é muito humilhante. Eu vou esperar que o Cleiton, que o Marcos chegue aqui e ofereça ajuda. Até porque, como você falou, o problema é do outro. Se não der certo o meu pedido, eu jogo a culpa em cima do outro. Eu falo, você que quis me ajudar. Eu não pedi nada. E as coisas funcionam assim. E Jesus, Deus, não estão agindo dessa forma com falta de caridade. Eu acho que é bem ao contrário.
é muita caridade, porque nós precisamos nos livrar desse nosso orgulho empedernido dentro do nosso coração. Nós precisamos sair desse mar de egoísmo, tanto de um lado quanto de outro. Nós precisamos enxergar a nós como filhos de Deus, aos outros como irmãos e irmãs, e saber que temos um caminho a percorrer que só depende de nós. Toda caminhada, aprendi isso, toda caminhada longa, distante, árdua, começa com o primeiro passo. E é um passo depois do outro, um passo depois. Ninguém vai lá e dá um salto enorme e chega no final. Voltamos aí ao exemplo da escola. Eu começo aprendendo a ler e escrever, A, I, O, U, juntar as palavras para depois galgar e chegar ali, faculdade, MBA, doutorado, essas coisas. É bem devagar, as coisas funcionam bem devagar. Jesus está atuando, Jesus e a sua equipe toda está atuando no coração de cada um por um. Hoje é dia do Marcos, hoje é dia do Cleiton. Não pega por atacado, não, hoje vou pegar o Brasil inteiro e vou... Não, não funciona assim. Cada um tem o seu tempo, e eles enxergam dessa forma. E muitas vezes, né, nós voltando ao pedido, né, muitas vezes a gente está pedindo coisas que não vai nos auxiliar também. E Né? nada. Muitas vezes a gente se revolta com tudo que está acontecendo na nossa vida, né? A gente entra num processo de revolta, começa a julgar todo mundo, condenar Deus e todos que estão à nossa volta, porque é mais fácil jogar culpa na minha esposa, nos meus filhos, no meu trabalho, no meu patrão, né? E depois, né, a gente não sabe ainda, quando a gente vai pedir, a gente não sabe o que está pedindo. Né? Por quê? Porque aquilo que eu estou pedindo não vai me ajudar, aquilo vai me condenar. Ah, o Marcos, ele jogou na Mega Sena, ele ficou milionário. O que ele vai fazer amanhã? Amanhã ele vai esquecer de todo mundo, ele vai embora. Então, ou seja, aquilo vai fazer um benefício para mim ou vai trazer um malefício? Muitas vezes as pessoas querem fortunas, querem facilidades, e essas facilidades vai condenar a minha existência atual. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós também pedimos. Por quê? Porque pode ser que eu venha a perder a minha existência de acordo com os pedidos que eu estou querendo. Exato. Né? Então, é muito complicado, né, esse pedir. Só para me concluir, e muitas vezes a gente também pede achando que Deus ele está lá de prontidão a nos atender. Né? Então, assim, a minha velocidade é uma, a velocidade de Deus é outra. Então, ou seja, as coisas vão acontecer? Vão, mas no tempo de Deus e não no meu tempo. Então, eu também tenho que ter a humildade de esperar as coisas acontecerem. Se não aconteceu, é por quê? Porque não seria bom para mim. Bem assim, Teria acontecido. É isso mesmo. Deus é a eternidade, então ele sabe exatamente o que está fazendo. Sobre esse dilema todo que nós estamos colocando de pedir, tem um filme, uma comédia bem interessante, bem leve. Ela se chama O Todo-Poderoso, com o ator Jim Carrey. E a trama se dá com o George Freeman, que faz o papel de Deus e que passa para ele um poder dele ser Deus durante um tempo. E tem uma parte que cai justamente nessa nossa situação. Toda a cidade pede, e esses pedidos vão para ele não sabe o que fazer, e responde, atende o pedido de todo mundo. E nós, quem viu o filme, viu no que dá. Baderna, gritaria, desacerto, ninguém entende nada, por que isso, por que isso, por quê? Foi dado coisas que realmente as pessoas não fizeram por merecer. Foi dada uma situação que as pessoas não estavam com maturidade suficiente para entender. E é isso que nós buscamos. Eu, na minha vida, quando eu era mais novo, 16, 17 anos, eu passei por situações que eu pensei assim, mas Deus acho que não existe, porque se ele existisse, não teria deixado de fazer isso. Que pai deixaria um filho cair nessas desgraças todas? Eu achava que era assim. Hoje, eu voltando a todo esse tempo, eu mesmo respondo a mim,
estava certinho. Porque se eu recebesse exatamente o que eu tinha pedido, é o que o Marcos acabou de comentar, já estaria perdido há muito tempo. Ou já em outra dimensão, reparando novos erros que eu aqui tinha adquirido. Então, Jesus, Deus, atendem, têm a caridade, têm a benevolência, mas eles esperam que nós façamos o mínimo da nossa parte, o mínimo do nosso dever. Temos que ir atrás. Eu não consigo um emprego melhor se eu não sair na rua, se eu não procurar, se eu não, inclusive, me atualizar. Então, eu preciso saber o que o mercado hoje pede de atualização dentro da profissão que eu atuo. Se eu não conseguir fazer isso, não há como eu melhorar. E aí não adianta eu culpar ninguém, porque a culpa justamente é minha se é que a culpa existe em alguém. Então eu preciso me preparar, eu preciso estar atento. O conceito, inclusive, de sorte, que as pessoas muito falam, ah, fulano teve sorte. Sorte, para mim, é quando preparação encontra uma oportunidade. Então tá, eu estava procurando aquele emprego dos sonhos. Procurando, só que o que eu fiz? Eu estudei, me preparei, fui atrás, pesquisei quais são os prós e os contras dessa profissão e um dia veio a oportunidade, fui lá, estava pronto, você é o perfil, está aqui, o emprego é seu. E os amigos vão falar assim, que sorte danada. Então, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Porque do nada, nada vem. Até pessoas que ganham na loteria, ganham muito dinheiro, vamos dizer assim, seja por fortuna que recebeu, seja por loteria, seja qualquer coisa. Muita gente fala assim, sorte. Bom, pelo princípio, a pessoa, se apostou na loteria, se ganhou dinheiro na loteria, ela apostou. Então ela tinha uma chance de ganhar. Estava ali. E aí, quais são tudo que cerca ela, o que a providência divina colocou para ela como obstáculo diante disso? Que aí o Marcos comentou bem isso daí. Eu fico milionário, e aí, como é que fica a minha cabeça? Porque, infelizmente, o dinheiro e o poder transformam as pessoas. E às vezes nós pedimos muito isso. E aí a equipe do lado, o mentor, fica olhando, Jesus fica, mas se eu te der isso, você vai se perder. E eu não quero que você se perca, eu quero que você se ache. Então, por enquanto, a situação que você tem, para muitas pessoas, pode ser difícil, pode ser complicado, pode ser até penoso, mas é o que nós temos no momento e nós precisamos trabalhar para isso. Nós não sabemos aqui, eu não sei o que o Marcos foi nas outras encarnações, eu não sei até o que eu fui em outras encarnações, mas ele sabe. Então, isso é que precisa ser colocado em pratos limpos. Você aprontou ou não aprontou em outras, e agora precisa se ajustar. Ou mesmo nessa encarnação. E às vezes tem coisas que nós fazemos nessa, que hoje nós já não lembramos mais. Mas que a providência divina está ali, ó, preciso aqui acertar. Porque se eu não acertar agora, eu vou acertar numa outra oportunidade, né, Marcos? Eu vou ter que voltar aqui e acertar, inclusive com as mesmas pessoas, não é isso? Isso mesmo. E eu ia comentar, né? Onde que se encontra a lei de Deus? Na consciência dos homens, né? A Então, ou seja, consciência. a minha consciência vai me cobrar de tudo. Né? A gente comentando, né? Vê uma história do Chico, né? E a mãe foi pedir para o Chico, né? Uma orientação que ela estava com o filho dela já tinha por volta de mais ou menos 20 anos, né? Só que o filho dela havia nascido sem os braços, né? E o filho dela, na verdade, ela foi buscar orientação porque ele estava muito perturbado, né? E ela questionou o Chico, falou, Chico, e agora ele já não tem os braços, ele vai perder as pernas, porque ele está com uma dificuldade nas pernas e ele vai perder as pernas. Aí o Chico, né, questionou Emmanuel. E a Emmanuel apareceu para ele e falou para o Chico, falou, Chico, ele está há 10 encarnações se suicidando. Nesta última encarnação, o que aconteceu com ele? Ele veio, né, sem os braços para não se suicidar, mas ele deixou um outro agravante no plano espiritual. Se ele pensasse em se suicidar, que acontecesse
alguma doença com ele, que ele viesse perder as pernas para ele não perder a encarnação. E ele estava novamente com ideias de suicídio. Então, ou seja, veja o processo dele, né? E é o processo de muitos de nós. Muitas vezes nós pedimos algumas dificuldades para nós aprendermos. Muitas vezes pedimos dificuldades na área financeira, para mim não ter condição financeira, para me conseguir passar pela minha existência. Muitas vezes pedimos na área da beleza, eu vou nascer feio porque na minha última encarnação eu fui muito bonito e utilizei a minha beleza de forma errônea. Sim. Eu quero nascer, por exemplo, em determinado local, para mim não ter muitas facilidades, para mim não se perder. Então, muitos de nós até doenças pedimos, e aí quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo isso. Graças a Deus. Por quê? Porque muitas vezes, né, dentro da nossa família, temos aí algumas diferenças com algumas pessoas, e provavelmente, se a gente pudesse voltar lá atrás, a gente ia ver que a gente matou elas. Então, graças a Deus que a gente tem um esquecimento. Mas, ou seja, né, muitas vezes estamos passando por dificuldades das quais nós pedimos para nós, para balizar a nossa encarnação, para a gente não Uhum. perder a nossa existência. Por que Sim. será que o Marcos, o Cleito e outros tantos estão na doutrina espírita? Porque, para mim, a doutrina espírita ela é a que mais te liberta. Só que, para mim, é a que mais te cobra. Então, ou seja, não tem como o Marcos falar de amor e chegar em casa, começar a brigar com a esposa, ofender a esposa, o Cleito assim também. Então, ou seja, não tem como nós tentarmos seguir a doutrina do Cristo, a doutrina espírita, e hoje não aprendermos com tudo que nós estamos falando. Então, o que nós estamos falando aqui hoje, primeiro é para nós que vamos ter que aprender. Então, ou seja, o que nós estamos pedindo, tanto eu quanto o Cleito, será que nós realmente estamos pedindo coisas benéficas para a nossa evolução, para a nossa vida? Porque coisas materiais, elas vão ficar. Eu costumo dizer que tudo que é bom é gratuito. Você compra amor? Nada. Você compra carinho? Nada. Respeito? Vem tudo. Ou seja, então tudo que é bom é gratuito. Só que nós seres humanos, temos a arte de cumprir os objetivos e nós acabamos, muitas vezes, fazendo coisas errôneas. E aí, muitas vezes, a gente não quer aceitar. A gente, muitas vezes, por causa do nosso orgulho, a gente não quer se render a Deus e não quer aceitar o que Deus coloca em nossas vidas. Mas se Deus colocou na sua vida, é porque aquilo vai ser bom para você. Aquilo vai te ajudar. Hoje, você não está conseguindo entender tudo isso. Mas quando adentrarmos ao plano espiritual, nós vamos entender. Basta querermos, porque, como diz o tema, buscais e achareis. Buscar, achareis. Isso aí. Jesus está esperando que nós façamos a nossa parte, ou que nós pelo menos sigamos aquilo que nós estamos pedindo. Todo dia que saio de manhã, Deus, que eu tenha mais paciência. E todas as situações que me vêm no meu dia, nesse meu dia é para eu realmente apontar, ponderar minha paciência. Então são situações que vão me colocar à prova. Para tudo nessa vida há um teste, para tudo. Eu peço alguma coisa e vem um teste para que eu consiga passar. Porque simplesmente dar por dar, se eu chega meu filho, pai, eu quero um carro, toma aí. Primeiro poste que ele achar é para encostar o carro, porque não fez por merecer. Tem que, tem que ralar, tem que saber o que é, tem que penar um pouquinho para depois conseguir as coisas. Eu É, acho que é e, é isso aí, só, Marcos. e é só assim que a gente vai dar valor. Né? É a história da bicicleta. A pessoa que ganhou a bicicleta, ela cuida de um jeito. A pessoa que comprou a bicicleta, a primeira bicicleta, ela cuida de outro jeito. Muitas vezes, a pessoa comprou a bicicleta dorme do lado da cama dela. É Né? isso Agora, mesmo. o que ganhou, não. O que ganhou, ele deixa onde? Ele deixa ela jogada, no meio da chuva. Agora, aquele que comprou, não. Por quê? Ele sabe que não foi fácil. Ele teve que suar a camisa, ele teve que correr atrás, teve que muitas vezes ficar alguns meses aí guardando seu dinheirinho para comprar a bicicleta. Então, ou seja, tão diferente. Né? Então, o valor que um dá para a bicicleta é um, o que o outro dá é o outro. Né? Então,
todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, sabe que aquilo que você suou para conquistar tem mais valor. Eu acho que o Rossandro, só para mim fechar, o Rossandro que conta, né? Antigamente, quando a gente queria escutar uma música, a gente tinha que gravar, na época da fita, né? Na fita Então cassete. ele comentava que ficava do lado do gravador lá quase o dia todo, aí começava a tocar a música, você apertava o play, né? E aí você tinha que ficar orando para que o rapaz não falasse o nome da rádio no meio da música, né? Isso. Imagine isso, né? Hoje, né? Se a gente for comentar isso para as pessoas, vão rir da gente, né? Mas era assim antigamente. Por quê? É. Porque se você queria ouvir determinada música, você tinha que gravar. Hoje não, hoje você entra na internet, você baixa a música e assim por diante. Mas naquela época não, naquela época você tinha que gravar, né? Então, ou seja, imagine o valor que a pessoa dava para uma fita, né? Para uma Isso, música daquela. exato. Você fala isso aí como se fosse antigamente, mas não faz muito tempo, não. Isso aí tem uns 30, 35 anos. As mudanças tecnológicas elas estão muito rápidas e vão ser mais rápidas ainda. É. Bom, é isso. As telas espirituais estão ligadas, os microfones espirituais também estão ligados, então eles estão vendo e ouvindo tudo e a todos. Só que cada um vai receber exatamente aquilo que precisa, que merece, no momento devido. Mas cabe a nós, então, pedir para que seja dado, buscar para que ache e bater na porta certa para que ela possa se abrir, bater no momento certo. Tem até eu estava vendo rapidinho uma história não, um estudo, que a Bíblia ela tem, ao longo desde que foi escrita pelos apóstolos, pelas pessoas que a escreveram, e ao longo do tempo, ela tem passado por várias transformações, tanto de conexões, de diálogo, quanto do próprio verbete. E quando tem um estudioso da Bíblia chamado Severino, eu não lembro o sobrenome dele, que Acho que é o ele Severino Celestino. Celestino, exatamente. Ele pegou a tradução, a Bíblia em grego, justamente essa passagem em grego, e traduzindo, ele falou assim, pedindo vai ser atendido, batendo vai saber algo, buscando vai se achar algo. Então ele deixa sempre acho que Cristo diz isso, você precisa ser constante nessas ações. Não é só uma vez, você precisa sempre fazer elas, sempre, sempre, lembrar, 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 lembrar. E aí a coisa vai indo. E o processo, na verdade, ele tem que ser completo, né? Não é só pedir, né? Você tem que pedir, agradecer e louvar. E louvar. Hoje eu estou, então, se eu não estou necessitando de nada, então louva a Deus, né? Agradece a Deus. Então, ou seja, o processo ele tem que ser constante, né? Porque assim, por exemplo, você é meu pai, né? E eu não faço nada para te ajudar. Aí um belo dia eu chego lá e falo, ô pai, me ajuda nisso daqui. Será que você vai me ajudar? Então. Agora, contrário, vamos fazer o processo inverso. Marcos, faz isso para mim. Aí eu vou lá e faço. Arruma tal coisa lá, tá fácil. Aí quando eu chego, pai, você me ajuda aqui? Ele pode ser que ele não faça o que eu espero, que você faça o que eu espero, mas você vai falar assim, não, não pode ser para amanhã, será que a gente não pode inverter isso? Mas, ou seja, dificilmente o pai vai falar um não para o filho mediante ao merecimento dele. Que ele E é tem, assim, exato. e é assim nós para com Deus. Ou seja, se nós merecemos, o Pai vai nos auxiliar. Talvez não do jeito que nós queremos, mas Ele vai nos auxiliar. Exatamente isso daí. Bom, Marcos, já passou 10 minutos já do nosso horário, vamos encerrando que o povo quer ir dormir, né? Mas muito bom, conversa muito boa, assim, nós temos muito ainda o que raciocinar perante os nossos pedidos, perante a nossa busca, perante ao nosso encontro conosco mesmo. E aí nós vamos terminando esse encontro, mais uma vez, esse encontro virtual, pedindo a vocês, quem puder, quem já não reservou, deixar um copinho de água, uma garrafinha de água do lado aí, para que seja fluidificada durante esse final. Então nós vamos agradecendo a todos vocês que aqui estiveram, que estão ouvindo, estão assistindo,
e estão vibrando conosco. E nesse sentimento, nessa vibração espontânea, nós vamos louvando a Deus. Louvando a sua grandeza, louvando a sua inteligência suprema, que nos faz sentir sempre agradecidos, sempre donos da nossa própria situação. Louvamos a Ele por esse planeta maravilhoso que Ele constrói, que Ele criou, que Ele mantém e que gira livremente pelo espaço, trazendo vida a cada giro. Que possamos agradecer pela nossa vida, essa nossa existência. Possamos agradecer por cada suspiro que damos, por sempre que abrirmos os olhos, vermos as pessoas ao nosso lado, marido, esposa, filhos, netos. Agradecemos pelo som das palavras, tanto aquelas que saem da boca quanto aquelas que são ouvidas. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pela comida que temos à mesa, pela água que bebemos, pela água que banha nosso corpo. Agradecemos a Deus as oportunidades inúmeras que temos todos os dias, seja no trabalho, seja no cotidiano, em casa, na escola. Agradecemos por termos amigos, verdadeiros anjos ao nosso lado, que embora distantes, ou que muito tempo talvez não os vejam, toda vez que nos encontramos é uma alegria intensa. E pedimos, Pai, pedimos que olhe por este Brasil, que olhe por este mundo, enviando as suas equipes benfazejas para que possam estar nos locais de mais difícil acesso, para que possam estar nas regiões de conflito, de guerra, nas regiões onde as pessoas não querem se entender. Pedimos que possamos, todos os dias, a cada manhã, a cada despertar, pedir, bater e buscar o que nós precisamos e o que nós temos consciência de que queremos. Que assim seja. Marcos, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento. Obrigado a todos vocês também que por aqui ficaram. E nos encontramos mais na próxima encontro, né? Ou na Esperança, no sábado, ou na próxima quinta aqui nesse ambiente virtual. Eu que agradeço a oportunidade e todos nós aprendemos. É isso que o Pai pede para nós. Nós realmente aprendamos e colocamos em prática, né? Porque é isso que é o processo da nossa existência. É isso aí. Obrigado. Até mais.